Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou médica alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje o nosso episódio vai ser voltado para os pacientes. A gente vai falar sobre a famosa rinite alérgica, aquela que te acompanha desde a infância, que não te deixa em paz, que faz você espirrar milhões de vezes em um minuto e que te deixa todo congestionado. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um dos maiores especialistas na área, Dr. Clóvis Galvão. Doutor, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Obrigado, Paula. Oi, pessoal. Então, como a Paula falou, meu nome é Clóvis Galvão, eu também sou médico alergista. Eu trabalho no serviço de alergia do Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina de São Paulo. Dou aula no curso de medicina da Unicid e sou médico sócio aqui na Clínica Cross. É um prazer conversar com vocês, principalmente sobre um tema tão relevante para mim como é a rinite alérgica. É tão relevante para nós na prática clínica, né? Então, vamos começar falando o que é a rinite alérgica. Então, a rinite, de uma maneira geral, é um processo inflamatório no nariz. Então, quando a gente fala que o paciente tem rinite alérgica, em outras palavras, a gente está falando que ele tem uma inflamação no nariz que é provocada por uma resposta alérgica. Então, geralmente, é alguma coisa ali do ambiente que causa alergia no paciente e essa alergia acaba causando essa inflamação no nariz, que vai dar os sintomas, né? Que é o nariz escorrendo, os espirros, o nariz coçando e tudo que envolve aí as queixas do paciente que tem rinite. Tá, então esses 4 sintomas a gente chama de sintomas cardinais, né, da rinite. Isso. Então é por Coceira, coceira, espirro, nariz obstrução. escorrendo e o nariz entupido, que é a obstrução nasal. Isso aí. E a gente, só lembrando que a gente não tem só um tipo de rinite, a gente tem outros tipos também, né? Outras rinites, mas hoje a gente vai falar apenas da rinite alérgica, Eu tá? acho importante, Paulo, você falar isso, porque, na verdade, a maioria das rinites, né, quer dizer, mais da metade das rinites realmente tem uma origem em alergia, né, quer dizer, é uma rinite alérgica. Mas a gente tem as rinites ocupacionais, as rinites infecciosas, por exemplo, nessa época do ano, aqui em São Paulo e no Brasil todo, é muito comum os quadros de resfriado. E para nós médicos, o resfriado é uma rinite, né, é um tipo de rinite. Por isso que eu Exato. entendo muito quando o paciente procura a gente no consultório e fala que confunde um pouco a rinite alérgica com resfriado, porque os sintomas são os mesmos, pessoal. Você Exato. tem nariz entupido, você tem espirro, você pode ter os mesmos sintomas da rinite alérgica, só que na verdade é uma rinite causada por um vírus, é um resfriado. E aí por isso é que tem essa confusão. É, muita gente procura mesmo. E quais são os alérgenos, então, principais que causam as rinites? Olha, no Brasil, sem dúvida nenhuma, mais de 80% é o ácaro da poeira. A gente tem mais de um tipo diferente, mas de uma maneira geral, o ácaro da poeira é o grande vilão. Mas a gente tem também rinites alérgicas provocadas por pelos de animais domésticos, como os gatos e os cachorros, são os mais comuns, né? Uhum. Os pólens também, em algumas regiões do país, então, na região sul, na região centro-oeste, a gente vê alguns casos relacionados ao pólen, que é muito mais comum no hemisfério norte, né? Então, países da Europa, Estados Unidos, para eles a maior preocupação é o pólen, nem é tanto o ácaro da poeira. E a gente tem também no Brasil alguns casos de pacientes sensibilizados à barata, né? Tá. E quando a gente tem, por exemplo, uma sensibilização ao gato e ao cachorro, você fala para tirar os animais de casa? Eu acho muito complicado você, quando a família já tem um vínculo com aquele animal doméstico, você dar esse tipo de orientação. É claro que se a gente consegue detectar essa sensibilização e esse risco de desenvolver alergia antes da família ter o animalzinho, fica muito mais fácil você dar essa orientação preventiva. Mas Uhum. depois que o animal já faz parte da família, eu acredito mais naquela abordagem de você tentar minimizar o impacto, né? Então, existem sim algumas orientações que a gente pode pedir, no caso do cachorrinho, para dar um banho com um pouco mais de frequência, manter aquele local onde o pet costuma ficar mais limpo possível. Tanto os gatos como os cachorros devem evitar que eles entrem no quarto de dormir, porque o alérgico ele passa muito tempo no quarto de dormir, né? Então, se a gente consegue diminuir essa exposição, pelo menos ali naquele ambiente de dormir, já tem um impacto muito bom no controle da rinite, mas em geral dá para a gente conviver, porque tem ainda as outras abordagens de tratamento que a gente consegue conciliar esse convívio, né? E isso que o senhor está falando, né, doutora, faz parte do nosso controle ambiental, né, o higiene ambiental.
E Isso. isso é para os animais, mas a gente também tem algumas dicas para ácaros, baratas. O que que o senhor tem a dizer mais sobre esse assunto? Então, no caso da rinite alérgica, esse controle ou essa higiene ambiental, como você falou, deve ser, na verdade, o primeiro passo do tratamento, né? Antes Uhum. mesmo da gente começar a prescrever remédios e tentar controlar os sintomas, a gente tem que fazer uma orientação que parece muito clara, que parece muito óbvia. Então, se eu tenho alergia ao camarão, a primeira orientação é não comer o camarão. Então, se eu tenho alergia ao pelo do animal doméstico, ao ácaro da poeira, a nossa orientação também é no sentido de evitar essa exposição. O que acontece na prática é que não é tão fácil a gente evitar a poeira doméstica ou o contato com o animalzinho que a gente já tem um grande afeto, então não é tão fácil assim. Então a gente costuma, né, o especialista costuma ter uma série de medidas gerais para minimizar o impacto dessa exposição. Se você puder ter na sua casa, no seu apartamento, um piso mais fácil de limpar, os móveis que não sejam recobertos de tecido e que dê para a gente remover a poeira com um pano úmido, evitar muitos objetos pequenos de decoração que também favorece o acúmulo de poeira. Então a gente vai compartilhando essas orientações de higiene ambiental aos poucos com o paciente, para que ele vá aderindo. E, gente, não tenho dúvida de que quanto mais vocês aderem a essas medidas, mais fácil fica o controle da rinite, menor a necessidade de usar medicação de controle, medicação de resgate, e isso tem vários trabalhos na literatura médica comprovando, Já né? mostrando, né? Bichinho de pelúcia, por exemplo, no quarto das crianças também, né? Pode brincar com o bichinho de pelúcia, mas depois que terminar ali a brincadeira, guarda num lugar que não fique tão exposto para não acumular pó. Lava de vez em quando esse bichinho de pelúcia para tirar aquele acúmulo de pó e usar muito bom senso, né? Se você está vendo que aquele contato com aquele determinado ambiente ou objeto está dando algum sintoma, tenta limpar o objeto, né? Na verdade, a gente sempre discute isso nas reuniões entre especialistas. O alérgico, ele não tem que viver numa redoma de vidro, ele não tem que mudar radicalmente os hábitos de vida, ele tem que se adaptar a essa condição alérgica que ele tem e que é crônica, mas que seguindo as recomendações adequadas, as medidas gerais e as recomendações de tratamento, ele vai ter uma qualidade de vida boa, ele pode fazer tudo que as outras crianças ou as outras pessoas da idade dele geralmente fazem, tomando alguns cuidados, né? Certo, super importante mesmo, né? E esse é o primeiro passo do nosso tratamento. Isso. Quais são, você estava falando então do prejuízo à qualidade de vida. Então, o que que o paciente alérgico, com rinite alérgica, né, sente e tem de sintomas que acabam atrapalhando essa qualidade de vida? Então, é muito importante essa pergunta, porque dificilmente você vai escutar alguém falando, ah, fulano morreu de rinite, porque realmente a Uhum. rinite não mata, É, né? não. Mas a rinite ela tem um impacto assim muito grande na qualidade de vida e mais uma vez eu falo, né? Isso está documentado em vários trabalhos na literatura, né? Então, o paciente com rinite ele tem uma qualidade de sono prejudicada, né? Então ele dorme com a boca aberta, ele não tem aquela fase REM ou aquela fase fisiológica repousadora do sono, então geralmente é uma pessoa um pouco mais irritada. É, isso acaba tendo impacto, por exemplo, na capacidade de concentração. Então, na faixa etária pediátrica, entre as crianças com rinite, está muito associado a diminuição do rendimento escolar. Nos adultos, está muito associado também com a baixa de produtividade no trabalho. Então, são impactos que alguns países, no Brasil a gente não tem esse tipo de estudo, mas países como os Estados Unidos, alguns países europeus, chegam a contabilizar o prejuízo em dólares ou em euros por ano que a rinite acaba tendo, porque um evento social, você está o tempo todo escorrendo o nariz, limpando o nariz, espirrando, às vezes você vai num jantar, o nariz está o tempo inteiro escorrendo, então os pacientes eles trazem muito essa queixa para a gente. E nem dá para a gente dizer que é um ou outro, porque na verdade no Brasil 25 a 30% da nossa população tem rinite alérgica. Muito prevalente, Então é né? bastante prevalente, é muito frequente
E é um pouquinho negligenciadas muitas vezes pelo próprio paciente, porque eles demoram muito tempo para procurar o médico, né? Para procurar o Muito. especialista e começar a fazer, assim, tentar estabelecer um diagnóstico adequado para que a gente possa fazer um tratamento mais direcionado para aquele quadro, né? Eu tenho, inclusive, alguns pacientes que eu já peguei que você vai perguntando, você vai vendo que tem sintomas de rinite, mas ele fala não se incomodar. Aí você trata, ele percebe como melhora, né? E você sabe que é muito comum rinite e asma, né? E a Essa bronquite, né? Como associação, o né? pessoal chama, essa associação é muito comum. Então, muitas vezes eles procuram a gente pela asma, eles procuram a gente pelas queixas de pulmão, e na conversa você vai vendo que a pessoa tem a voz anasalada, que ela fala um pouco com o nariz trancado, e aí você vai tirando dele essas queixas que meio que parece que ele já se acostumou, Pois né? é. E a gente sabe também pelos trabalhos que tratando bem a rinite, você consegue controlar melhor a asma quando elas duas estão presentes no mesmo indivíduo, É o né? que a gente chama de vias aéreas unidas, né? Exatamente. Ah, que legal. E, doutor, fala um pouquinho também sobre a lavagem nasal, que a gente usa bastante também no tratamento da rinite. Então, porque na verdade a rinite é como se fosse o nariz, né? Melhor falando, as fossas nasais são a porta de entrada para o ar nas vias respiratórias. E esse processo inflamatório ele acaba tendo ali um pouquinho de secreção, retém um pouquinho de sujeira, acaba retendo inclusive alguns materiais que não necessariamente seriam os alérgenos causadores da alergia, mas alguns irritantes. Então, a lavagem nasal ela deve fazer parte também das medidas gerais de tratamento. Além dos medicamentos que o paciente usa, a gente geralmente orienta essa lavagem nasal para poder manter essa entrada da via aérea mais higienizada, mais limpa, para evitar complicações. Tá, legal. E a gente já falou então sobre dois passos, né, para tratar a rinite, então a lavagem nasal, o controle ambiental. O que mais que a gente tem de opção de tratamento da rinite? De medicamento, principalmente, a gente tem duas grandes linhas de tratamento. Então, para as crises de rinite, a gente geralmente usa os anti-histamínicos, Uhum. que são os antialérgicos. E aqui a gente faz uma ressalva, porque ao longo dos anos a gente tem cada vez medicamentos mais novos, mais recentes, né? Então, a gente tem os medicamentos antialérgicos de primeira geração, que a gente não costuma mais usar para tratar a rinite. É E hoje em importante. dia, a primeira linha de tratamento, quando a gente fala de antihistamínicos, são os de segunda geração, são aqueles que não causam sono. Então, a Uhum. pessoa geralmente precisa tomar uma semana, 10 dias seguidos para sair da crise, mas isso não vai alterar a rotina diária dele, nem na escola, nem no trabalho. Então, isso é muito importante. E muitas vezes, para a gente tratar essa crise da rinite, a gente usa esses antihistamínicos ou esses antialérgicos associados com os descongestionantes. E aí, esses descongestionantes precisam ser utilizados sempre com orientação médica, porque eles Sim. são muito bons realmente, mas eles têm alguns efeitos colaterais, então é interessante só com a prescrição do seu médico você fazer uso dessa medicação. Agora, ele trata esses sintomas mais agudos de uma crise de rinite, como a gente falou aqui. Mas para evitar que essa crise volte a aparecer, a gente tem uma primeira linha de tratamento que são os corticoides tópicos nasais. E a gente sabe que quando fala em corticoide para o paciente, Todo mundo né, fica já dá já aquele pensando, medinho, né? Quando é criança, os pais já têm bastante receio, mas a gente queria tranquilizar bastante vocês que estão escutando a gente que os corticoides nasais, eles foram desenvolvidos para serem utilizados por um longo prazo mesmo. Então, a absorção para a nossa corrente sanguínea, para o nosso corpo como um todo, é muito baixa. O grau de efeitos colaterais é praticamente inexistente quando a gente compara, por exemplo, com a tomada via oral de um corticoide. Então, eles são seguros para todas as idades, eles são seguros nas grávidas, eles são seguros nos idosos, e a gente vê nitidamente que o uso contínuo, né, previne novas crises de rinite, porque na verdade está desinflamando, né, tá combatendo aquele processo inflamatório da rinite que a gente comentou no início. Então, esses dois pilares, né, os anti-histamínicos para crise
E os corticoides tópicos nasais para o tratamento no longo prazo, para o controle no longo prazo, são, vamos dizer assim, a base, Do né, do tratamento, né? tratamento das rinites. É claro que a gente tem aí outros anti-inflamatórios, como os leucotrienos, a gente tem outras opções assim menos frequentes na nossa prescrição, mas aí vai caso a caso e aí já sai um pouquinho daqueles casos mais comuns, né? Por isso que é muito importante sempre procurar um especialista para procurar essa Sim. orientação e ver qual que é, né, a orientação mais indicada para o seu caso, né? É, e aqui o doutor não falou em corticoide oral para rinite, hein? Então não é um Porque a gente tratamento. não costuma realmente utilizar, né? Para Isso rinite aí. alérgica não é uma opção do alergista, por exemplo, né? É. E vamos falar então sobre essa nosso terceiro, quarto já passo do tratamento, que é a imunoterapia, que é algo mais da nossa Isso. especialidade É. e que é super importante no tratamento da rinite alérgica, né? Então, na verdade, a imunoterapia é que o pessoal de casa conhece como vacinas para alergia, Isso. né? E realmente tem esse nome de vacina, né? Embora seja diferente da vacina que a gente toma para gripe, vacina para dengue, vacina para covid, mas tem esse nome mesmo de vacina para alergia. O que é que acontece? Se eu sou alérgico ao ácaro, se eu sou alérgico ao pelo do gato, o alergista ele vai prescrever para você um tratamento com o ácaro ou com o pelo do gato. Então, na verdade, o tratamento não é para a rinite, mas sim tentando fazer você ficar tolerante ao que causa a sua rinite. Na verdade, as vacinas para alergia ou a imunoterapia é um tratamento de dessensibilização. Ele pega um paciente que está sensibilizado àquele ácaro da poeira e ao longo de no mínimo 3 anos de tratamento, porque é um tratamento prolongado, a gente vai tentando de uma forma artificial fazer com que aquele alérgico fique mais tolerante, fique menos sensível ao contato com aquela poeira. E a gente vê muito isso na prática. Os dados que a gente tem assim de literatura médica é que a eficácia é em torno de 70%, né? De cada 10 pacientes que a gente trata com as vacinas, pelo menos 7 costumam responder bem. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser alérgico, né? Você vai repetir o seu teste alérgico, você vai repetir os seus exames de alergia e vai ver que eles devem continuar positivos, mas você tem uma qualidade de vida completamente diferente depois desse tratamento. Esses 70% de pacientes que respondem bem, eles param de ter necessidade de usar, por exemplo, o corticoide tópico nasal diariamente, eles diminuem a frequência das crises, as crises costumam vir mais leves, menos intensas, então é um tratamento que a gente não faz para todo mundo, né? A gente reserva para uma parcela dos pacientes, mas que a gente tem, assim, de dados de experiência pessoal, de dados de literatura médica, a gente tem Bem uma consolidado já, muito né? bem Muitos consolidado, são mais de dados. 110 anos, né, usando já essa vacina que foi inicialmente descrita para tratar a rinite alérgica por pólen, né? E aí a gente começou a tratar com os outros alérgenos e que a gente sabe que funciona super bem. É, a gente vai ter um episódio, gente, para vocês de imunoterapia. Só de imunoterapia, porque é bastante coisa, né? A gente não consegue falar tudo aqui. É, mas é um tratamento super importante, como o doutor falou, não é para todo mundo, então tem que ser sensibilizado a algum dos aeroalérgenos, tá? Então, não faça tratamentos que você nem pesquisou qual o alérgeno, né? Não use esses tratamentos mais alternativos, procure o médico, né? Um alergista que a gente conversa sobre as indicações. Agora, doutor, a gente preparou algumas perguntinhas, um bate-pronto, tá? Então eu vou fazer uma pergunta que vier na sua cabeça, você pode responder, tá Tá bom? bom. Então vamos lá. Um mito que você gostaria de acabar na medicina? Com relação à rinite alérgica, Pode ser livre. livre, o uso do soro para aumentar a imunidade. Isso é um mito, gente, Soroterapia. não tem absolutamente nenhum respaldo científico. Para mim, é realmente você pegar o paciente no momento de fragilidade e se aproveitar disso. Então, soroterapia para aumentar a imunidade, para mim, é um Acabar. mito e você não deve cair nessa. Um conselho de ouro que todo paciente deveria ouvir.
Sempre procurar o especialista para fazer o tratamento adequado, porque a gente está cada vez mais na área da medicina personalizada, não dá para a gente generalizar o tratamento, então é sempre bom o especialista ver o seu caso e individualizar as orientações para você. Um erro comum que os pacientes cometem. É a automedicação. É você achar que Se aquilo não é descongestionantes. nada e usar o que a vizinha usou e que deu certo para o filho dela, então eu vou usar no meu, ou então eu tenho uma tia que usou nela, então eu vou usar em mim também. Então, a automedicação, infelizmente, não é só um mau hábito do brasileiro, né? A gente vê isso em todo Acontece. mundo, e se a gente pudesse evitar isso, seria muito legal. Um exame que você valoriza muito. Eu acho que no caso da alergia, e falando especificamente da rinite alérgica, o prick test, né, que é aquele teste que a gente faz na pele para ver se você está sensibilizado ao ácaro, ao pelo do animal, ao pelo do cão, do gato, para a gente é um exame primordial, porque ele não só confirma o diagnóstico, mas ele te mostra também a causa da alergia. E aí é a partir desse resultado que a gente consegue individualizar a abordagem e o manejo do paciente. Legal. Um hábito saudável que você recomenda e pratica. Exercício físico, né? Eu acho que Não tem é bom para como. tudo, né? É bom para melhorar a imunidade, melhora a autoestima, melhora o condicionamento cardiovascular, melhora a questão da saúde mental. Então, realmente, se tem uma coisa que você pode praticar, às vezes até sem custo, né? Dependendo do caso, Exato. eu acho que sempre vale a pena, né? E não precisa você virar um triatleta, não é essa a ideia, né? Mas uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes por semana, aquelas 150 minutos por semana de atividade física, geralmente é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para a Recomendo. gente ficar de bem com a gente mesmo. Um termo médico que os pacientes sempre confundem. Na nossa área, eu acho que é bronquite e asma, Bronquite e né? asma, é verdade. Todo mundo chama asma de bronquite. Se a gente fala que é asma, acha que está falando de uma doença mais Nova, grave, outra mas na coisa. verdade é a mesma coisa, né? Tem essa confusão aí, porque a asma é uma inflamação do brônquio, então de fato é uma bronquite asmática, é uma asma brônquica, mas são doenças diferentes, né? A bronquite, quando nós médicos usamos, a gente se refere mais àquela inflamação do brônquio causada pelo cigarro, é aquela doença um pouquinho mais grave, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica que compromete muito a qualidade de vida do paciente com mais idade, né? E a maior lição que você aprendeu com um paciente? Ouvi-lo. Eu acho que a gente precisa ouvir, nem quando a gente tem no começo da carreira, a gente muitas vezes não para ouvir o paciente, só com um pouquinho mais de tempo que a gente vai vendo que se a gente escuta um pouquinho mais, a gente acaba entendendo melhor até a demanda dele, né? Porque às vezes tem muito mais ali do que só querer uma receita ou um pedido de um exame. Às vezes uma conversa já também ajuda, né? Bastante. E se você não fosse médico, você seria? Cantor. Olha só. E a medicina para você é Tudo. tudo. Meus filhos perguntam para mim, desde quando você escolheu ser médico, pai? E eu quero ser médico desde 7 anos de idade. Eu ia para o pediatra e depois ficava imitando os trejeitos dele, porque um Ai, dia que eu queria ser legal. médico. É, nossa, e o cantor deixou de O lado. cantor eu deixei de lado, achei melhor não. Boa. Bom, gente, muito obrigada, Dr. Clóvis. Foi Eu que ótimo o nosso agradeço. podcast. Acho que a gente ainda vai ter vários episódios, né? A rinite abrange muitos temas diferentes, então a gente ainda vai te convidar de novo. Tá Muito bom. obrigada pela presença. E, gente, se vocês gostaram, curtam, sigam, compartilhem com as pessoas, tá? Acho que a gente está tentando aqui trazer mais ensinamentos e mostrar, né, um pouco sobre a alergia e imunologia, que é uma área não tanto difundida ainda, né, no mundo, e acho que vai ser importante. Então, muito obrigada e a gente se vê na próxima.